nossa programação. www.fonteevida.com.br Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço. Olá, queridos, boa tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, um programa da ADJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Nós estamos aqui com a nossa programação todos os sábados a partir das 16 horas e será um grande privilégio ter você conosco até as 16 horas e 55 minutos. Fique conosco e seja abençoado por esta programação. O nosso programa, ele é transmitido pela Fonte Vida FM 87,5. Você tem a opção de ver o programa através da nossa live no Facebook. Depois, durante a semana, nós subimos esse programa também lá no YouTube. É só procurar lá nosso perfil lá, Davi Alencar Santana, que você vai poder ver o programa depois. Você pode também ver o programa ao vivo pelo site da rádio, www.fontevida.com.br, ou ainda pelo aplicativo da rádio. Baixa aí o aplicativo da rádio Fonte Vida e você vai ter toda a programação dessa rádio que é 100% evangélica. E o nosso programa hoje está uma bênção. Fique conosco porque Deus tem uma palavra abençoada para o seu coração. E nesta tarde maravilhosa, nós temos aqui conosco um casal abençoado, que vai aqui nos honrar com a sua presença e vamos tratar desse assunto tão glorioso que é família, projeto de Deus. Está aqui ao meu lado direito o pastor Maurício Xavier. Pastor, dê a sua saudação aí. A paz do Senhor, pastor Davi, que Deus te abençoe, obrigado pelo convite, amém? Amém, querido. Também quero saudar a todos os ouvintes nessa tarde com a paz do Senhor. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde. Glória a Deus. Para quem não sabe, o pastor Maurício Xavier é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Vila Léo. Vila Léo. E ele também é escritor, ele também tem uma escola de teologia e está aqui nesta tarde para nos abençoar. E ele se faz acompanhado da sua esposa, a pastora Sueli. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastor Davi. Muito obrigado pelo convite, né? A paz do Senhor para todos os ouvintes que estão nos ouvindo.
Eu também creio que o Senhor tem uma palavra gloriosa para nós nessa tarde, amém? Amém, glória a Deus. E nesta tarde nós estaremos falando sobre um assunto muito importante, que é família, e gostaríamos que você fosse lá chamar a sua família, chamar os seus amigos, para juntos nós participarmos desse programa. E hoje nós estamos lançando aqui nós teremos um quadro aqui muito especial, um novo quadro chamado Momento do Ouvinte. Preste atenção, grave um áudio no WhatsApp e mande para a Rádio Fonte Vida, através do número do WhatsApp. Olha, o número é, se você estiver fora de São Paulo, é o código 11, mas se estiver em São Paulo não precisa. O número é 94046 8472. Repetindo o número do WhatsApp, 94046 8472. Você vai gravar um áudio de no máximo 1 minuto, você vai falar o seu nome, a cidade ou o bairro de onde você está falando e mandar a sua mensagem, que pode ser um pedido de oração, oferecer a próxima música, mandar uma saudação para alguém ou agradecer uma bênção, uma conquista que Deus lhe deu, ok? Então, nós vamos com o nosso primeiro break, vamos soltar aí as nossas vinhetas, mas seja bem-vindo para estar essa tarde conosco durante 55 minutos, compartilhando do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Cantarei desse amor pra sempre, viverei esse amor. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas.
jovens e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família, e ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Maravilha, que bênção estar com você novamente nesta tarde. Queridos, nesta tarde, como eu disse no início, nós estamos lançando um novo quadro. Você vai gravar um áudio e vai nos enviar pelo WhatsApp para participar do nosso programa. Que esse áudio tenha até no máximo 1 minuto para várias pessoas participarem. E nesse áudio você vai pedir oração, você vai oferecer a próxima música, vai mandar uma saudação para alguém ou agradecer uma conquista, uma bênção que Deus lhe deu. O telefone aqui da Rádio Fonte Vida, para você entrar em contato pelo WhatsApp, é 94046 8472. Repetindo, 94046 8472. Talvez não dê para a gente colocar todos os áudios hoje, mas nós vamos estar colocando na medida do possível aí nos outros programas, ok? O tema do nosso dia hoje é a família e a paciência como recurso espiritual para a construção dos relacionamentos, certo? Nesse primeiro quadro nós vamos tratar esse assunto. No segundo quadro nós teremos o Momento da Palavra com o pastor Maurício Xavier e fecharemos o programa orando por você e pela sua família, ok? Nós vamos aqui soltar a nossa primeira música. A Sara já está ali na sonoplastia. Deus abençoe a Sara. E a música hoje é Corpo e Família, da Aline Barros. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
querido irmão. É isso aí, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Eu preciso de você, querido irmãos. Ó, já estão nos mandando aqui mensagens pelo WhatsApp perguntando qual o número da rádio para mandar áudio. Repetindo, o número da rádio Fonte Vida é 94046 8472. Repetindo, 94046 8472. Queridos, vamos lá para o nosso primeiro quadro. Hoje nós vamos tratar do tema... O nosso tema hoje é a família e a paciência como recurso espiritual para a construção dos relacionamentos. Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que nos diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito ou do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Queridos, esse texto bíblico, ele nos remete à seguinte ideia, que nós devemos ter paciência uns com os outros. E Paulo disse que para isso nós precisaríamos ser humildes e dóceis. E para que isso fosse possível, nós precisaríamos nos suportar uns aos outros em amor, pastor Maurício. Quando nós falamos de família, nós sabemos que nem sempre, né, pastora Sueli? As coisas são do jeito que nós gostaríamos. Porque nós somos seres humanos diferentes. E eu percebo que na proporção, desde já o meu beijo, meu abraço para minha família, minha esposa a pastora Denise, os meus filhos Daina, Daís e David, eu percebo que conforme nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, o tempo vai passando, as diferenças elas vão aparecendo. E aqui nós queremos chamar a sua atenção para o seguinte tema, a paciência como recurso espiritual para construir relacionamento. Pastor Maurício, me responda, o senhor que é um homem sábio. É possível ter um bom relacionamento com alguém sem paciência? É muito difícil. Por quê, pastorzão? Eu creio que todo relacionamento, né, pastor, não só a questão do relacionamento para a construção, né, de uma boa família, como é o tema, precisa ter paciência, né? Qualquer tipo de relacionamento é necessário ter paciência, né? E eu creio que seja um fruto, né, pastor? Verdade. Né? A paciência, porque eu creio assim que a pessoa paciente em relação a qualquer tipo de construção, ela vai ser bem sucedida, né? Porque, como o pastor falou, é uma fase, né, pastor? Verdade. Um exemplo, e se tratando de filhos, família, né? A gente vai vendo que a cada dia vai evoluindo e é necessário ter a paciência, né? Para a gente ver esse crescimento, né? Pastora Sueli, nesses dias que nós estamos vivendo que assim, a gente percebe que está tudo muito rápido, não é verdade? Até a gente mesmo, você vai acessar um aplicativo na internet, você deu um clique, o negócio não abre e a gente já fica meio irritado, né? Já começa a clicar várias vezes, antes até o negócio travar. O que pode gerar esta impaciência dentro de uma família? Nossa, Que tipo de prejuízo pode trazer? muitos prejuízos, né? Muitos prejuízos e é difícil, né? Nem todo mundo hoje, como o pastor falou, as pessoas hoje são muito impacientes. Não tem paciência, não tem, sabe, temperança e às vezes corre riscos, né? Porque para ter uma família bem estruturada, a gente necessita de paciência. Necessita de entender um com os outros, né? Sim. Entender porque cada um tem um temperamento diferente. É verdade. Então a gente tem que entender um com o outro, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro Empatia, e ter paciência, é verdade. Muito bom. Então, quando a gente fala de paciência na Bíblia, a gente entende que isso envolve vários conceitos, como resistência, perseverança, bondade,
condescendência. E a palavra paciência na Bíblia traduz principalmente alguns termos gregos presentes no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento a ideia da espera paciente também está presente. Então, sem dúvida, a paciência é uma virtude fundamental na vida daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, pastor, nós vemos que os grandes homens de Deus só alcançaram aquilo que desejavam de Deus por causa da sua paciência. Não é verdade? É verdade. Porque eu percebo que a paciência, ela gera uma outra virtude que é a perseverança. Se você, por exemplo, ama alguém, como Paulo disse aqui, ó, suportando uns aos outros com amor. É possível suportar alguém se a gente não amar? De forma nenhuma. Porque as pessoas, pastor, são diferentes, né? Cada um tem uma forma de agir diferente. Eu creio que a paciência, ela te dá essa possibilidade, vamos dizer assim, se dar bem com todo mundo, né? E eu acho assim, pastor, que hoje nós vivemos uma geração imediatista, né? Verdade. Hoje as pessoas querem tudo para agora, para já. E a gente Geração micro-ondas. Entendeu? Fast food, né? Fast food. Então, o que acontece? Se a pessoa não tiver paciência, infelizmente, eu acho que as coisas ficariam mais difíceis, né? É como o pastor falou, acho que a pessoa tendo paciência, não só na questão de uma construção de uma família, mas em tudo. Qualquer tipo de relacionamento, vai ser necessário você ter paciência para que você seja bem sucedido, né? Verdade. Sabe uma coisa que eu percebo hoje? Talvez as mudanças que houve no mundo forçaram a gente a pensar um pouco diferente. As respostas no ambiente religioso, no ambiente profissional, até na própria sociedade em termos gerais, tudo é muito rápido, não é verdade? Só que nós percebemos que quando você vem pro relacionamento uma pessoa com a outra, as pessoas não têm essa mesma velocidade que as máquinas têm. Não é verdade? Porque as máquinas estão sempre se atualizando, tem novos aplicativos, tem novas ferramentas, para que tudo seja muito rápido. E o ser humano, ele depende de uma construção diária. Tanto que o tema a família e a paciência como recurso espiritual para a construção dos relacionamentos, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para os lares que estão indo bem, para as famílias que estão sendo bem-sucedidas, eu percebo que um dos traços, existem outros, mas um dos traços é a paciência. E a pastora falou sobre a capacidade de se colocar no lugar do outro. Na visão da senhora, pastora Sueli, o que seria me colocar no lugar do outro nesse quesito de paciência? Então, assim, eu acredito que tipo assim, se a pessoa, por exemplo, né, como muitas pessoas, eles querem, como o pastor Maurício falou, né, meu esposo, ele falou, as pessoas querem tudo muito já, né, então, às vezes, nem sempre a gente pode, né? Nem sempre a gente está naquele momento, pode fazer tudo já, agora, né? E as pessoas hoje, ela não tem paciência, que é agora, já. Então, eu acho assim que se a pessoa tiver um diálogo, né? E saber esperar e... Poxa, se coloca no meu lugar, eu não estou podendo agora, tal. De repente quer alguma coisa, uma esposa, por exemplo, né? Quer algo para casa e o esposo, ele não está com condições agora de fazer, né? De dar aquela resposta à altura. De dar aquela resposta à altura, de fazer aquilo que ela quer naquele momento. Então, vou me colocar no lugar do meu esposo, eu estou vendo que ele não está com condições agora de me atender, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente também tem que se colocar no lugar das pessoas em várias fases também da vida, né? Sim. E como a gente está colocando aqui, existe uma paciência que ela é natural, uma que a gente vai aprendendo até ao longo da vida por causa das dificuldades, porque a Bíblia fala que a tribulação, ela gera paciência. Sim. Quem passa por muita tribulação, ou ele enlouquece, ou ele aprende a ser paciente. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, o senhor citou muito bem no início, a paciência como fruto do Espírito. Paulo, quando escreve para a igreja da Galácia, no capítulo 5, do versículo 21 e 22, ele fala que o Espírito tem um fruto. E uma das características deste fruto, é como se fosse um gomo dessa fruta, é a longanimidade, que é a paciência. Então, para nós termos isso, pastor, para nós termos essa paciência, não é uma paciência que vem das tribulações, mas essa paciência que vem de Deus. Qual seria o outro recurso que a gente teria que acessar para receber essa paciência de Deus? Pastor, eu confesso que
antes de conhecer a Deus, era uma pessoa muito ansiosa. Certo. Eu acho que a pessoa É o contrário do paciente, Isso. Né? O ansioso. E eu creio que uma das coisas que a falta de paciência ela gera é a precipitação. Precipitação. Né? Então eu creio assim que a única forma da pessoa ela adquirir a paciência, ter uma paciência, eu acho que isso sempre vai ser gerado pela própria palavra, né? Correto. Acho que a palavra ela te ensina, né? Que existe, o próprio Salomão disse na Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo. Sim. Quando a gente fala de tempo, falamos de paciência, né? Essa percepção muda muita coisa, né? Com certeza. Então eu acho assim que você esperar, você aguardar, faz parte dessa questão que é a paciência. E se a gente for analisar, pastor, a palavra de Deus, a gente vai ver que alguns que não tiveram paciência, se tratando de promessas, todos eles se frustraram de alguma forma, né? A falta de paciência, como eu disse, trouxe algum tipo de precipitação, decepção. Então eu creio assim que a paciência é algo muito importante. Eu acho que, na minha opinião, a única forma da gente adquirir é pela palavra de Deus, que a palavra de Deus ela te traz essa segurança, né, pastor? A gente vê que aqueles que tiveram uma promessa de Deus, né, pela paciência que tiveram, receberam uma promessa, né? Então eu creio que as pessoas são bem-sucedidas quando realmente elas têm como base a palavra de Deus, né? Porque se não for dessa forma, eu acho que uma pessoa que não tem o conhecimento da verdade, é muito difícil a pessoa ela conseguir tratar esse quesito, a paciência, né, pastor? Porque devido ao mundo que a gente vive, né, pastor? Sim. Eu creio que seja dessa forma. Mediante, o pastor falou sobre o recurso espiritual da palavra. Agora, pastora, a senhora acredita que a oração, ela também nos ajuda a sermos mais pacientes? Ajuda sim. Ajuda sim, porque eu sou testemunha disso, né? É como ele falou, ele era muito ansioso. E hoje eu já não sou tão ansiosa, mas ainda sou um pouco. Sim. E um pouco impaciente com algumas coisas, né? Às vezes a gente, como a gente já falou aqui, às vezes a gente quer que resolva hoje, já, agora. Então eu tenho um pouco disso, mas eu procuro na oração. Eu procuro na oração equilibrar isso de mim, porque eu tenho esse problema de um pouco ansiosa. Eu já fui mais, mas hoje eu sou menos por conta da oração também. Tenho pedido a Deus, né, para que Ele venha me dar a graça, me dê graça, que Ele me dê paciência, né, uma paciência que eu venha assim esperar como uma pessoa cristã e sabendo que tudo, como a palavra de Deus diz, tudo tem um tempo determinado. Então, às vezes, a ansiedade ou a falta de paciência, às vezes a gente faz, assim, toma até atitudes erradas também, né? Sim. Por conta da falta de paciência. Traz muito prejuízo, às vezes, e pra traz gente, prejuízo, pra sim, quem claro. Então, eu acredito sim que a oração ela também pode produzir a paciência. Então, queridos, nós, só nessa pequena conversa aqui nós já tivemos 4 coisas que são importantes para nós termos paciência. Primeiro, a compreensão do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a empatia faz com que nós sejamos pessoas mais pacientes. Segundo, foi falado sobre a palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela vai gerando em nós uma transformação, porque Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela vai tirando de nós um pouco dessa ansiedade e nos ensinando a confiar em Deus e nos ensinando também a compreendermos, pela palavra, entendermos que paciência é um traço do caráter cristão. Terceiro, foi falado da questão da oração. Quando nós oramos, às vezes a situação não muda, mas nós mudamos e nos tornamos mais pacientes. E um 4º fator, foi colocado também aqui para nós, que nós compreendemos, quando nós crescemos espiritualmente, nós compreendemos que existe um tempo para todas as coisas. Ou seja, as coisas não devem ser imediatas no momento e na hora que a gente quer, mas que Deus tem um propósito para cada momento da nossa vida. Então traga esses 4 fatores para dentro do seu lar, para você construir uma história mais bonita com as pessoas que você ama. Oração, palavra, compreensão
e principalmente entender o tempo de Deus na sua vida. A nossa sonoplasta aqui está avisando para nós que tem um áudio ali. Pode soltar para nós, Sara, por favor, de quem é esse áudio aí para nós compartilharmos com os outros Senhor, ouvintes. queridos, boa tarde, na paz de Cristo. Aqui é a pastora Denise, a esposa do pastor Davi. Oh, Estou meu muito Deus. feliz nesta tarde, né? Estamos ouvindo a palavra do Senhor sendo edificados. Deus abençoe o pastor Davi, pastor Maurício, sua esposa, e todos os membros da DJL, todos os irmãos que estão ouvindo esta programação. Amém? Tem sido bênção para as nossas vidas. Então, meu beijo, meu abraço, com muito carinho para todos. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastora Denise. Que Deus abençoe sua vida. Eu já falei para ela, falou, pastor, eu até vou lá, mas eu não vou pregar, eu quero cantar. Eu falei, tá bom, vamos fazer um programa qualquer dia ao vivo, vou trazer o filho para tocar e a esposa para cantar em nome de Jesus aqui ao vivo na rádio, tá bom? Obrigado, meu amor, Deus abençoe sua vida. É muito importante isso aí, você está aqui, mas tem alguém por trás de você, como tinha Moisés, né? Lá contra os amalequitas, intercedendo pela sua vida. Que bênção, glória a Deus. Chega mais aí, nos avisa, Sara. Então, fechando essa primeira parte aqui, o que nós compreendemos? Ser paciente não é fácil, né, pastor? De forma nenhuma. Não é fácil. É fácil, pastor? Não. de jeito E eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Eu sou uma pessoa de temperamento sanguíneo, sou extremamente ansioso, mas Deus, ao longo desses 27 anos de caminhada, vem me tratando. E eu quero ler aqui uma ilustração que fala um pouquinho sobre isso. Olha, presta atenção, querido ouvinte, querido espectador. Diz assim, ó. A impaciência e as suas consequências. Era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito explosivo. Um dia recebeu um saco cheio de pregos e uma placa de madeira. O pai disse-lhe que martelasse um prego em uma tábua toda vez que perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia, o menino colocou 37 pregos na tábua. Já nos dias seguintes, enquanto ia aprendendo a controlar sua raiva, o número de pregos martelados por dia na tábua ia diminuindo gradativamente. O garoto descobriu que dava menos trabalho controlar sua raiva do que ter de ir todos os dias pregar diversos pregos na placa de madeira quando perdia a paciência com alguém. Finalmente, chegou um dia que o garoto não perdeu a paciência em momento algum. Apressadamente, ao final do dia, falou com o pai sobre o seu sucesso e que se sentia melhor, não explodindo com os outros durante um dia inteiro. O pai sugeriu então que o filho retirasse todos os pregos da tábua e que a trouxesse para ele, tanto os pregos como a tábua. O garoto trouxe a placa de madeira já sem prego e as entregou a seu pai, que lhe disse: "Está de parabéns, meu filho, mas dê uma olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Essa tábua nunca mais será como antes. Aprenda que, quando você diz coisas aos outros, estando em momentos de impaciência e cheio de raiva, suas palavras deixam marcas como essas dos pregos, nos corações das pessoas. Isso é o mesmo que enfiar uma faca em alguém e depois retirá-la. Não importa quantas vezes você peça desculpas, a cicatriz continuará lá, mesmo que a pessoa te perdoe." Então o que a gente percebe? É que a moral da história aqui, uma agressão verbal é tão ruim quanto uma agressão física. As pessoas a quem amamos e as que verdadeiramente nos amam são como joias raríssimas. Elas nos fazem sorrir e nos encorajam a alcançar o sucesso na vida. Emprestam-nos o ombro para chorarmos. Compartilham de nossos momentos de alegria e de tristeza. Ajudam-nos, torcem por nós. E são tão difíceis de achar. Portanto, antes de explodir, antes de surtar, pare, pense, reflita nas consequências dos seus atos. Siga o conselho da palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E aí, pastor? Muito O que o senhor acha aí? Tem alguma coisa pra gente aprender com esse menino aqui? Muita coisa, pastor. Muita coisa mesmo. Então, gente, vamos parar para refletir. As pessoas que estão mais próximas da gente são os que mais sofrem com as nossas explosões. Eu digo isso porque eu luto todo dia. Paulo dizia assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu faço isso todo dia para lidar com a minha ansiedade. E Deus é poderoso para te ajudar. Então, pare, pense e reflita nas consequências dos seus atos. Sejam eles de paciência, sejam eles de impaciência.
porque isso vai gerar um fruto negativo ou benigno na sua vida, amém? Nós vamos para mais um break, vamos soltar aí as nossas vinhetas e logo após nós vamos ouvir a segunda música desta tarde, a música Todavia Me Alegrarei, com Jairo Bonfim, ok? Deus te abençoe. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Cantarei desse amor pra sempre, viverei esse amor. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição, vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita, para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família, e ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322.
96252-3322. Curta nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira. Glória a Deus, que essa alegria do Senhor seja a nossa força. Queridos, nós acabamos de receber um áudio daqui de perto. Recebemos um áudio de um amigo, irmão meu, um companheiro de caminhada lá do Recife, irmão Everaldo. Sara, coloca para nós aí, irmão Everaldo, no ar. A paz do Senhor, pastor Davi. Aqui é o irmão Everaldo aqui do Recife. O irmão de José Soares Ramos. Agradeço a Deus pela programação. Que Deus continue abençoando o seu ministério, levando a palavra de Deus aos lares, para as famílias, para que todos os ouvintes que necessitam de Cristo ouçam a palavra e Deus faça uma grande obra em suas vidas. Que Deus continue te iluminando, a você e toda a sua família e todos os seus ouvintes, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão Everaldo, Deus abençoe sua vida, viu? Muito feliz de ouvi-lo, obrigado por este áudio. Que Deus continue te usando aí no Recife. Oreis por nós. Pastor Xavier, contigo e com Jesus. Amém, pastor. Eu gostaria de ler, pastor, um texto da palavra de Deus. Na verdade, 2 versículos, né? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 7. Eu creio que essa expressão de Pedro tem tudo a ver com o tema da programação no dia de hoje. A Bíblia diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pastor, eu creio que o tema, ele, quando fala sobre a paciência, eu acho que é muito mais sério do que nós pensamos, porque eu acho que
nós que conhecemos a verdade, conhecemos as Escrituras, a pessoa que tem a falta de paciência, eu acredito que pode provocar uma das coisas que a Bíblia chama que é a falta de fé. Porque eu acho assim, que a pessoa que quando está impaciente, geralmente ela não vai demonstrar que ela tem confiança em Deus, né? Por quê? Porque a pessoa impaciente, como nós já falamos aqui, geralmente ela vai tomar decisões precipitadas, vai caminhar em caminhos que às vezes não são caminhos que são permitidos por Deus. Tudo isso eu creio que é gerado também pela impaciência. Então eu acho interessante naquilo que Pedro diz, porque ele diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade nele, ou seja, em Deus, em Cristo, né? Porque do momento que a pessoa, como nós já falamos aqui também, é impaciente, ela acaba se tornando uma pessoa ansiosa, né? Então eu creio que é muito mais sério esse assunto na questão assim da pessoa não conseguir tratar a sua falta de paciência ao ponto de se tornar uma pessoa ansiosa, precipitada, né? E como também nós já falamos, pessoas precipitadas, segundo a Bíblia, se frustraram, se machucaram, tomaram decisões e caminhos fora da direção de Deus, né? Nós temos aí o exemplo de Abraão, né, pastor? Que tinha uma grande promessa de Deus. Sabemos que a direção de Deus nunca foi ele ter aquele relacionamento com Agar. É claro que o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, mas sabemos que o filho da promessa era Isaac e não Ismael, né? Então ali nós temos ali uma falta de paciência, né? Por mais que o tempo, às vezes, pode nos trazer esse tipo de falta de impaciência ao ponto de falar, Deus prometeu, mas Deus se esqueceu, ou a promessa não vai se cumprir, nos leva a se tornarmos pessoas ansiosas e precipitadas. Então Pedro nos ensina que uma das formas, né, eu acredito que para a gente tratar a questão da falta de paciência é nós tratando a nossa ansiedade, lançando em Deus a nossa ansiedade, porque existe uma promessa. E que promessa seria esse? Ele disse que ele tem cuidado de vós. Então eu creio assim, pastor, que uma pessoa quando ela tem a confiança em Deus, uma confiança na palavra, ela já não é mais uma pessoa impaciente, porque ela não vai ser mais ansiosa, porque ela tem aquela certeza que Deus tem cuidado dela. E falando de promessa, nós sabemos o que, pastor? Que Deus sempre está nos fazendo algum tipo de promessa. Todos nós estamos aqui, nós temos uma promessa. Sabemos que às vezes a promessa de Deus, ela não se cumpre da noite para o dia, né, pastor? Demora isso. E aí isso exige a gente ter uma paciência, esperar em Deus, né? Então Pedro está tratando isso na igreja, né? A questão da falta de paciência que gerou uma ansiedade, né? E ele diz que a gente precisa, né, lançar isso em Deus, que é uma coisa que o próprio Deus ele pode tratar na nossa vida e ter essa certeza que ele tem cuidado de nós. Aí ele diz para a gente ser sóbrio, a gente vigiar, porque numa situação como essa, eu acredito que tanto a ansiedade como a falta de paciência, pastor, ela abre como se fosse uma legalidade para o nosso adversário. Porque do momento que a pessoa é impaciente, a pessoa é ansiosa, como a gente já falou, ela vai fazer coisas que Deus às vezes não permite que ela faça, ou toma direções ou decisões precipitadas. E eu creio que isso são legalidades para que o próprio diabo ele possa trabalhar. Porque é uma demonstração, né, até mesmo de falta de confiança em Deus, né? Se tratando do evangelho, eu acho que a gente precisa, né? Se a pessoa, como a pastora disse, né? A pessoa não tem aquela paciência, às vezes, precisa trabalhar isso com a palavra de Deus, precisa trabalhar isso, como o pastor falou, na questão da oração, para que realmente isso possa, né? Diante de Deus, como é que a gente poderia dizer?
vamos dizer assim, ser sarado, mas a pessoa conseguir controlar essa situação, porque eu acho que não tem como, né, pastor? 100% acho dificilmente nessa vida. 100% é muito difícil, mas precisamos trabalhar isso, porque isso realmente pode nos trazer algum tipo de prejuízo. Inclusive, escrevi até algo interessante quando fala sobre a ansiedade, porque é um estado de apreensão, pastor, ou medo que é provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou de uma situação perigosa. Aí a palavra ansiedade, ela vem do latim, que significa angústia ou perturbação. Aí a gente pergunta assim, pastor, mas o que tem a ver realmente a ansiedade, literalmente, com a falta de paciência? É que uma vai gerar a outra, pastor, né? Um exemplo, a falta de paciência, para muitos pode ser como, eu não tenho paciência com isso ou com aquilo outro. Mas se você vê que a pessoa que não trata essa falta de paciência com oração ou com a palavra de Deus, ou com algumas coisas que nós tratamos aqui, isso pode gerar ansiedade, gerando a ansiedade, vai gerar nela a falta de direção de Deus em alguma decisão, em algum caminho, e aí eu creio que as consequências seriam mais trágicas, né? É verdade. Então eu creio, pastor, que como o pastor mesmo falou, eu concordo, não tem como a gente falar assim, eu sou totalmente paciente, não tem como, mas eu creio que tem como a gente tratar isso, né, dessa forma como nós falamos aqui nessa tarde. Muito bem. Queridos, nesse momento nós vamos orar por você. Você pode estar vivendo um momento de ansiedade, de impaciência. E eu sempre digo que a ansiedade e a impaciência são irmãs siamesas. Elas sempre caminham juntas. E o problema são as consequências disso. Eu quero aqui agradecer pela sua audiência, vamos orar pela sua vida e pelo seu lar e pedir que Deus abençoe sua casa, para que você verdadeiramente seja uma bênção nas mãos de Deus e possa ter paciência para lidar com as dificuldades. Pastor Maurício, muito obrigado pela sua presença. Pastora Sueli. Amém. Endereço da igreja. Então, pastor, nós estamos ali na rua Rômulo Liverani, né, número 7, rua sem saída, né, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Avivamento, Ministério Vila Léo. Dias de culto? Então, nós temos culto lá toda terça, quinta, sábado e domingo. Terça, quinta e sábado, às 19 horas, no domingo, às 18 horas. Maravilha. Posso Deus também abençoe, fazer um querido. convite, pastor? Por favor, pastor, fica à vontade. Amanhã nós estamos aqui na Afonso Sante, 348, no Parque Lígia, né? Nós temos aí, a partir das 9 horas da manhã, um culto de ensino, amém? Na Assembleia de Deus Maranata, Ministério de Missões, com o nosso amigo pastor Fábio Gomes. Glória a Deus. Amém? Deixa o telefone para contato aí no WhatsApp, para o pessoal te O convidar. nosso telefone é 94709-0165. Ok. Amém. Pastor, muito obrigado. Pastora Sueli, Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, amanhã às 18 horas nós temos culto da família na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Lá na rua Capitanias Hereditárias, número 964, nosso ponto de referência é atrás do cemitério São Luís e praticamente em frente à base da Guarda Civil Metropolitana. Segunda-feira, às 20 horas, aula de Teologia e Liderança, toda primeira e terceira segunda-feira. Segunda-feira é o nosso dia. Venha participar de uma aula gratuita. Quarta-feira, nós temos escola bíblica. Nossa escola bíblica não é no domingo, é na quarta-feira, material da CPAD. Estamos estudando o livro de 1º e 2º Samuel. E sexta-feira, 19h30, sexta-feira profética para abençoar a sua vida. Dia 23, estaremos reunidos lá na Igreja Batista Manancial do pastor Marcos, no projeto Vidas e Manutenção. E dia 14, também às 19 horas de dezembro, na nossa igreja, esse projeto lindo. Deus abençoe, pastor Gilson. Vamos orar? Vamos interceder pelas famílias, para Deus nos ajudar todos a termos paciência. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Oramos agradecidos pela vida dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores, ó Pai. Aqueles que nos ouviram, aqueles que nos viram, aqueles que nos ouvirão e aqueles que nos verão, ó Pai. Eu levanto um clamor nesta hora pela família em São Paulo, pela família no Brasil e pelas famílias no mundo, Pai, que estão sendo muitas das vezes destruídas pela intolerância e pela impaciência. E a
ainda pela ansiedade. Ajuda, Pai querido, esta família a crescer em graça, em conhecimento da Tua palavra, em compreensão, em empatia, e assim, Pai, terem paciência para lidarem com as dificuldades da vida, e assim, Senhor, aprenderem a crescerem nos relacionamentos através da paciência, cuidando um do outro, amando um ao outro, e tudo isso através do vínculo da paz. Senhor, que em amor nós possamos crescer, porque este amor faz uma grande diferença na nossa vida. Eu levanto um clamor nesta hora também pela vida do meu tio Redimiro, Senhor, que está internado ali naquele hospital. Dá saúde para ele, Pai. Eu oro também pela vida da Jéssica, que sofreu aquele acidente de moto, Pai, aquela amiga da minha sobrinha Rebeca. Visita ela ali no hospital também. Colocamos cada um, meu Deus querido, que nos ouve e nos vê, em Tuas mãos, seja agora, seja no Facebook, seja pela rádio, pelo site, ou ainda, meu Deus querido, pelo YouTube amanhã ou depois. Que o Senhor possa abençoar esse lar e esta família. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os pastores pela vossa presença e cooperação. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe Brasil. Paz de Cristo.